Em meio a tantos problemas envolvendo o transporte coletivo em Ribeirão, a Justiça decidiu que o consórcio pró-urbano deve pagar valor devido à Prefeitura. Para um especialista, o poder público deve fiscalizar contratos com mais responsabilidade. Desde 2016, o consórcio pró-urbano deixou de pagar à Transerp 2% da taxa de gerenciamento que é previsto no contrato de concessão. Sob a alegação de que estava sofrendo uma bitributação da Prefeitura, a empresa de ônibus entrou na Justiça para deixar de pagar esse valor. Só que numa decisão recente, em primeira instância, o juiz da Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto julgou improcedente o pedido, determinando que o consórcio pague o valor de quase 8 milhões de reais aos cofres públicos. O consórcio acredita que essa taxa, que é chamada de taxa, é indevida. Só que a Prefeitura sustenta que, na verdade, isso é uma questão contratual, que quando o consórcio ganhou a licitação, ele já sabia que teria esse encargo no contrato. Sendo uma questão contratual, ele seria devido. Inclusive, o juiz deixa isso muito bem claro na sentença, né? A sentença foi clara nesse sentido. Isso é uma questão contratual, isso está embutido no preço. Para o advogado, a Prefeitura deve cobrar imediatamente o cumprimento da sentença. O fato é que decisão judicial se cumpre, tá? Não tem margem. O consórcio perdeu a ação em primeira instância. Se vai conseguir reverter isso no futuro ou não, é outra coisa. Nesse momento, a Prefeitura tem que cobrar esses valores, ela tem que executar esse contrato e tomar as medidas necessárias, no caso da Transerp, para receber esses valores. Em meio à decisão, esse economista destaca a situação complicada que o Executivo enfrenta. Recentemente, o TCE alertou que o município pode fechar as contas no vermelho. Portanto, qualquer dinheiro que entre no caixa vai ajudar. No momento como esse, em que a maioria das prefeituras está em dificuldade de caixa, inclusive Ribeirão Preto, tá? Nós temos uma situação de déficit absoluto que acontece, que não pode cumprir obrigações, questões de greve dos servidores. E na questão do consórcio, vinculado aí, no caso a Transerp, existe um contrato que estabelece as regras pelas quais esse contrato vai ser vigente. Então, se lá no contrato consta essa taxa de administração, de gerenciamento, nada mais justo que seja pago. Se discute em várias instâncias e tal, mas aí não é tanto legal, é uma questão mais moral. O vereador Marcos Papa, que é presidente da Comissão de Transporte aberta na Câmara para apurar o descumprimento de pontos do contrato, comemorou a decisão da Justiça. Eu já tinha essa convicção e é por isso que informei o Poder Judiciário que, na verdade, o pró-urbano estava induzindo a Justiça a erro, alegando bitributação. Uma coisa é o ISS, a outra coisa é a taxa de gerenciamento, que é contratual, 2%, destinada à Transerp para fiscalizar o sistema. O prejuízo já chegava a quase 8 milhões de reais e foi confessado na CPI que era calote mesmo. Ele não estava pagando para fazer caixa. O vereador entende que o valor de quase 8 milhões de reais poderá ser inclusive usado para abater o preço da tarifa. Como isso tá composto no preço da tarifa, né, esses 2% está dentro do preço da tarifa, de duas uma. Ou as empresas pagam o que devem à Transerp ou dá desconto na tarifa. O que não pode é ficar com esse dinheiro retido ilegalmente. Ao deixar de repassar a taxa de gerenciamento à Prefeitura, o consórcio pró-urbano descumpre o contrato. O mesmo consórcio pode ter se beneficiado ilegalmente da publicidade nos pontos de ônibus. E a exploração das cantinas nos terminais também é questionada. Tudo isso leva a um ponto: falta fiscalização da Prefeitura. Então o município realmente ele não tem na sua mão o controle desse sistema de transporte público. O controle está totalmente na mão do contratado, que é o consórcio pró-urbano. E a cidade, no caso o munícipe, ele vai perder muito com isso, porque a partir de agora, então a questão da tarifa não vai ser mais discutida no âmbito que deveria. O que chegar para ser cobrado muito provavelmente vai ser imposto para o usuário do sistema. E isso não poderia estar acontecendo. O consórcio pró-urbano informou por meio de nota que recebe com muita tranquilidade a decisão da Justiça. Esclareceu que a suspensão da taxa foi determinada pelo Tribunal de Justiça, mesmo colegiado que irá julgar o recurso que será interposto diante da sentença agora proferida. O consórcio assim confia que o TJ irá manter a suspensão da cobrança da referida taxa.
Já a Transerp informou que vai tomar as medidas necessárias a fim de garantir o seu direito em receber a quantia devida perante o consórcio. O Pró-Urbano disse que vai recorrer da decisão, é lamentável. Lamentável porque é cristalina a diferença entre o imposto do ISS e uma taxa contratual. É cristalino. Já alegaram erroneamente induzindo a justiça a erro. É evidente que o tribunal vai manter a sábia decisão da Justiça de Ribeirão Preto. Eu sugiro que as organizações civis e até a população, em grupo, principalmente o usuário, procure o Ministério Público Federal, porque é uma questão de descumprimento de uma lei federal, que é o Plano de Mobilidade Pública, e, se for o caso, ingressem também com a ação civil pública, que é possível por parte das organizações sociais. O que não pode é esperar o que vai vir pela frente, que teremos muita dificuldade na questão prática do transporte público, e agora com o descumprimento total desse contrato, realmente a população vai ficar à mercê e não vai ficar bom para todo mundo. André Costa para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael. É possível lembrar que o contrato envolvendo o transporte público de Ribeirão Preto já foi alvo de 2 CPIs na Câmara de Ribeirão Preto. Para falar um pouco mais desse assunto que nós mostramos aqui na matéria do André Costa, nós conversamos ao vivo com Wilson, Rogério, Picão e Estevão. Doutor, o que se espera agora é o pagamento desses valores à Prefeitura. O Executivo tem que usar de todas as suas ferramentas para fazer valer essa decisão judicial. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Pulse. Sim, se espera que o Executivo tenha força para fazer. É evidente que é uma sentença de primeiro grau, possivelmente o consórcio pró-urbano vá apelar dessa sentença, mas hoje existe um instituto chamado cumprimento parcial de sentença, ou cumprimento provisório de sentença. Então, espera-se que a Prefeitura peça esse cumprimento para que pelo menos esses valores sejam depositados em juízo. E aí sim a Prefeitura já tenha um garantidor para essa futura discussão. Doutor, o consórcio tenta cumprir o contrato de acordo com os seus desejos? Sempre. Desde que se iniciou, a gente vê que tivemos inúmeros problemas que foram denunciados aqui por essa emissora, como a exploração de cantina, a exploração de propaganda em pontos de ônibus irregulares, pontos de recarga irregulares. Então, assim, o consórcio parece que faz o que quer. E faz o que quer porque não sofre nenhuma sanção. Doutor, falta fiscalização eficiente do transporte público em Ribeirão Preto? Mais do que a fiscalização, falta vontade de agir do Executivo. Pelo número de descumprimento de cláusulas contratuais, esse contrato já era para ter sido rescindido pelo Poder Público. O Executivo tem força na mão, poderia ter rescindido esse contrato e, inclusive, se fosse o caso, declarado a inidoneidade dessas empresas do transporte público de Ribeirão Preto. Só que não o faz. Pergunta-se o porquê não faz e a quem interessa não tomar atitudes contra esse transporte público. Doutor, estamos próximos de um novo pedido de aumento da tarifa do transporte. Diante do descumprimento de vários pontos do contrato, a Prefeitura tem que atuar para que esse reajuste não aconteça? Esperava-se que ela atuasse dessa forma, mas a exemplo do último reajuste, a Prefeitura se posicionou ao lado do grupo explorador do transporte público. Então vamos ver se com essa sentença que desperta tanto a atenção de toda a população, se dessa vez vai mudar o comportamento do Executivo e ele vai se posicionar ao lado da população ao invés de se posicionar ao lado de empresários. Doutor, diante de tudo isso, é hora de sentar com o consórcio e reavaliar todo esse contrato para o bem do usuário? Eu acredito que não, tem mais que reavaliar contrato, porque tudo que pede o pró-urbano é para que seja descumprido o contrato. Então, quem não quer cumprir contrato, que saia, né? Ou a Prefeitura que exija que seja dado integral cumprimento ao contrato, nos modos em que foi feito, porque o consórcio pró-urbano tinha pleno conhecimento desse contrato, dos custos desse contrato e do que teria que devolver à Prefeitura. E se não o faz, então o Executivo tem que ter a munus pública de simplesmente declarar extinto esse contrato, requerer judicialmente isso e colocar outras empresas para que explorem o transporte público. Doutor, a população sai prejudicada com isso? Sempre, né? Nós vemos que esse valor que deixou de ser repassado à população é um valor que inclui dentro da planilha tarifária e que, fora isso, é um valor que poderia estar sendo usado num município que se encontra com tanta dificuldade econômica. Doutor Wilson, Rogério, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Paulo Rossi. Ok, Rafael.